A paz do Senhor, boa noite a todos. Não sou muito de falar, né? Eu sou meio vergonhosa para essas coisas. Não deveria, mas eu sou bem vergonhosa. Hoje eu vi uma postagem, né, de uma pessoa onde ela falou assim: engraçado, esse povo resolveu se converter tudo de uma hora para outra. Será que todo mundo resolveu se converter de uma hora para outra? Ou estava na hora de todo mundo se converter? Né? É a pergunta que fica no ar. Será que não é tempo realmente das pessoas se converter? Será que não é tempo de realmente as pessoas dobrar os seus joelhos, se prostrar diante a Deus? Porque só Ele para ter misericórdia. Não há outro. Não há outro. Nesse momento que não tem a misericórdia de nós, do seu povo, né? Às vezes eu fico me perguntando para Deus. Às vezes eu pergunto pro Senhor por que eu demorei tanto para enxergar o amor dele, por que eu demorei tanto para seguir ele, e por que eu sou tão falha diante dele, sendo que a misericórdia dele sobre nós é tanto. Deus nos ama tanto, tanto, que ele tem misericórdia de nós, ele perdoa os nossos pecados, ele já sabe que a gente vai pecar, mas mesmo assim ele perdoa a gente. E quando eu vi essa postagem, eu fiquei assim, entristecida, porque é como se tá zombando. E é aí que tá, né? Que as pessoas não entendem o que tá acontecendo, é por causa que as pessoas estão zombando. Zomba do nome de Deus, zomba das coisas de Deus. Pessoas adorando ídolos, pessoas zombando no nome do Pai, pessoas se prostrando a coisas que não tem que se prostrar. Pessoas, pai matando filho, filho matando pai, mãe abandonando filho. É muita coisa que Deus, ele tá enfurecido. Isso é uma profecia. Isso é uma profecia que tá acontecendo. Eu fico realmente entristecida com essas coisas. Mas não tem muito o que fazer, né? Se a gente fala, a gente é criticado o tempo todo. O que eu fico vendo de pessoas que estão literalmente sendo massacradas, né? Por falarem aquilo que acham. E eu fico muitas vezes assim, vendo como a gente é tão hipócritas, né? Porque a gente tá em casa, a gente quer estar trabalhando. A gente tá trabalhando, a gente quer estar em casa. A gente tá com os filhos, aí a gente reclama que as crianças tá deixando a gente louca. Mas quando a gente tá longe, a gente sente falta. Quando a gente tá desempregada, a gente quer um emprego. Mas quando a gente tem um emprego, a gente quer estar em casa. Não dá pra entender muito, né? Tem uma hora que a gente realmente... A gente é um ser inexplicável. A verdade toda é essa. A gente pede tanto pra Deus um emprego, e quando Ele nos dá, a gente fica feliz porque a gente tá em casa e a gente esquece o motivo. Vai dizer que muitas vezes você não esquece o motivo porque você tá em casa. A gente esquece, sim, né? Deixamos de ser hipócritas. Mas vamos orar, povo, vamos orar. O Senhor, Ele me deu uma passagem de Ezequiel esses dias que eu tô em casa. E quando eu comecei a ler essa passagem, eu comecei a entender exatamente tudo o que tá acontecendo. A fúria do Senhor sobre o povo, né? Do povo fazendo tantas coisas que Deus não tá se agradando. Tantas coisas que o Senhor fica lá de cima só, sabe, esperando a hora certa para ele agir, esperando a hora certa para ele mostrar realmente quem ele é. Muitas pessoas falando que não acreditam em Deus. Ah, esse é o momento que você vai acreditar, meu irmão. Você vai acreditar, porque na hora que você estiver no leito de hospital, você vai clamar por ele. É fato isso. É fato. Todos nós vamos clamar, todos nós temos que clamar ao Senhor, porque quando a gente vê na televisão criança chorando, criança que a gente passa na rua, as crianças na rua, tem hora que dá vontade até de dar um tapa na mãe, porque a gente olha e fala, meu, por que fazer isso com uma criança? E
sabe? E a gente vê tanta coisa que acontece, tanta coisa que acontece. É hora da gente clamar assim ao Senhor, é hora da gente parar de ser hipócritas na casa dele. Em Ezequiel, eu tava vendo uma passagem que fala do Senhor com a fúria sobre o povo, né? Os falsos profetas que fica falando que é Deus que fala e não é Deus que fala. Cuidado, povo. Cuidado com esses profetas de hoje. Cuidado com as pessoas que vai te entregar as profecias que não é Deus falando, não. É Ele querendo se exaltar. Cuidado, cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado quando você vai usar o nome de Deus. Porque a fúria de Deus, ele desce. Ele desce. A fúria do Senhor desce. E quando desce, você tem que se ajoelhar e pedir misericórdia mesmo. Porque a passagem de Ezequiel, ela deixa a gente, assim, muito pensativa nas coisas, né? As coisas que acontecem, as coisas que o Senhor, ele não se agrada. Que a gente vai errar? Claro que a gente vai. Que a gente vai pecar? Claro que a gente vai, né? O que não dá é pra gente pecar e pedir perdão. Pecar e pedir perdão. Nem adianta. O Senhor, ele não se agrada com essas coisas. O Senhor, ele fica... Acho que tem hora que eu acho que o Senhor, ele fica tão indignado com o ser humano, porque é fato. Você já pensou quantas vezes você errou e pediu perdão, errou e pediu perdão? Eu, várias vezes. Eu errei, pedi perdão pro Senhor, ia lá e errava de novo. E a gente para pra pensar, às vezes a gente erra, peca por umas coisas tão banais. A gente perde nossa bênção por umas coisas tão idiotas. A palavra toda é essa. E por pessoas que não vale a pena a gente perder a bênção. E a gente perde, porque a gente é carne. Só que não dá pra usar isso o tempo todo. Não dá pra você pecar e fazer de novo, e pecar e fazer de novo. Não dá. É tempo, gente. Quando fala, sabe? Quando eu ouvia, quando eu era criança e ouvia, Jesus está voltando. Aí eu dava risada. Eu dava risada porque aquilo pra mim era tão, sabe? Era engraçado, porque todo mundo falava a mesma coisa. E hoje eu falo pros meus filhos, Jesus está voltando. Porque quando a gente cresce, que a gente vai entendendo as coisas, que a gente vai vendo a repreensão de Jesus, quando a gente vai vendo os erros, quando a gente vai conhecendo o amor, principalmente quando a gente entrega a nossa vida para Deus verdadeiramente. Eu não tô falando entregar a sua vida e dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, não. Quando a gente entrega a nossa vida verdadeiramente e a gente começa a conhecer o amor de Deus, a gente fala, Jesus está voltando. E quando a gente se depara com uma situação igual a gente tá tendo, aí realmente a gente fala, Jesus está voltando. Não vai demorar, não. Jesus está voltando. E não tem dia, não tem hora, não tem minuto marcado. Jesus está voltando. E é tempo da gente se despertar. É tempo da gente ficar na posição. Como fala, fica na posição, porque Jesus está voltando. E é isso. Eu não sou muito de falar, né? Eu também, quando eu começo a falar, não paro mais. Eu queria deixar um beijo para todos, né? Estamos dentro de casa. A igreja, o templo não tá se abrindo, mas nós temos que ser o templo. É engraçado, né, que quantas vezes a gente tá na igreja e a gente fica esperando por uma oportunidade. O pastor dá uma oportunidade, a diaconisa dá uma oportunidade e acaba o culto e ninguém deu uma oportunidade e a gente às vezes sai entristecidos. Mas hoje a gente tem tantos meios, né, para falar do amor de Deus, louvar a Deus, independente se vão gostar, se não vão do que você tá falando, se vão gostar de como você tá louvando, mas a igreja somos nós. E a partir do momento que você grava um vídeo, grava alguma coisa e publica, e todo mundo vê, você já tá sendo a sua igreja, né? Você já